pessoal, nessa aula nós vamos falar um pouquinho sobre inequações modulares. O primeiro tipo de inequação que nós vamos comentar é quando eu tenho um módulo menor que um determinado valor. Esse valor ele tem que ser sempre um valor positivo. Não faz nem sentido eu falar de um módulo menor com um valor negativo, porque um módulo ele só pode estar no valor positivo ou nulo. Então, o primeiro caso, quando eu tenho um módulo menor que um valor positivo, como é que a gente pode eliminar o módulo ou interpretar essa situação? É que o que está ali dentro do módulo, ele está limitado entre menos aquele valor ali fora ou o valor positivo que está ali fora. Para ajudar você a lembrar dessa definição, eu acho que sempre vale a pena você pensar num exemplo, como esse daqui, módulo de x menor que 5. O que significa isso? Se a gente pensar na reta real, eu estou querendo os números cuja distância deles até a origem é menor do que 5. Então, a distância, os números cuja distância até a origem são menores do que 5 são os números que estão de 0 a 5 ou de menos 5 a 0. Por isso que eu posso interpretar essa situação, que o módulo de x é menor do que 5, como sendo que o x está entre menos 5 e 5. Então, essa definição, quando você lembra de um exemplo como esse daqui, ela fica fácil de você interpretar e lembrar. O outro caso é quando eu tenho um módulo de x maior do que um valor real. Como é que eu faço isso? Então, isso significa que ou o x é menor do que o oposto desse valor, ou o x é maior do que esse valor. De novo, um jeito de você lembrar disso é você pensar na definição de módulo e pensar num exemplo. Nesse caso, se eu falasse módulo de x maior do que 5, lembrando que o módulo é a distância do origem até esse ponto, então eu estou querendo os valores de x cuja distância até o zero são maiores do que 5. Então são os valores que estão aqui depois do 5 ou antes do menos 5. Então, posso interpretar esse módulo de x maior do que 5 como sendo os valores de x que são menores do que menos 5 ou os valores de x que são maiores do que 5. Então, essa definição ela fica mais fácil de você lembrar ou visualizar quando você pensa em um exemplo aqui na reta real com valores que você consegue visualizar facilmente. Vamos resolver alguns exemplos. Primeiro exemplo, eu quero resolver essa situação. Módulo de 2x mais 1 menor do que 3. Usando a definição, se um módulo é menor do que um valor como 3, então é porque o valor que está ali dentro do módulo ele está limitado entre menos 3 e 3. Aqui eu posso resolver, inclusive, essa inequação, que a gente chama de inequação simultânea, fazendo o quê? Subtrai 1 de todos os termos aqui. Então aqui ficaria menos 4, aqui ficaria 2x e aqui ficaria 2. E depois divide todo mundo por 2. Aí você vai ficar no meio apenas com o x e nos extremos com o menos 2 e 1. E aí você já tem a resposta dessa inequação. Outro exemplo, se eu tenho lá um módulo de uma expressão é maior do que 5. Usando a definição, significa que aquilo que está ali dentro, que é o 4x menos 3, ou é menor que menos 5, ou o 4x menos 3 é maior do que 5. Eu vou resolver cada uma dessas inequações. A primeira resulta que o x é menor do que meio, e a segunda resulta que o x é maior do que 2. Com isso, eu já tenho o conjunto solução que resolve essa inequação. Então, é os valores de x menores do que meio ou os valores de x maiores do que 2. Esse tipo de inequação, quando eu tenho módulo, aqui no caso até uma subtração de módulos, menor ou igual a uma expressão que também tem x aqui na parte, digamos assim, de fora do módulo. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é abrir esses módulos aqui para tirar essas expressões de dentro do módulo. Então, o módulo de 2x menos 6, ele é o próprio 2x menos 6, se o x é maior do que 3,
e ele é o oposto, menos 2x mais 6, se o x é menor do que 3. Isso a gente tira da ideia de se a expressão ela é positiva ou negativa antes do 3. E o módulo de x, ele é o próprio x se o x é maior ou igual a zero, e é o menos x se o x é menor ou igual a zero. Uma vez que nós fizemos isso, nós podemos trabalhar com essa expressão, ou seja, eliminar o módulo, mas aí eu tenho que verificar para qual intervalo de x que ela é válida. Então, a gente vai montar aquela tabelinha de expressões. Então aqui eu coloquei como que a módulo de 2x menos 6 ela vai se abrir antes do zero, entre o 0 e 3 e depois do 3. E como que a módulo de x vai abrir antes do zero, entre o 0 e 3 e depois do 3. Como aqui eu quero subtrair uma expressão da outra, agora eu vou subtrair então a de cima da de baixo. Com isso eu vou chegar aqui. Antes do zero, a expressão é menos x mais 6, entre 0 e 3, menos 3x mais 6, depois do 3, ela é a x menos 6. Uma vez que eu tenho essas informações, como que essa expressão ela vai se comportar para cada intervalo de x, a gente pode resolver cada uma dessas inequações, tomando cuidado que elas são válidas só para aquele intervalo específico. Ou seja, primeira inequação que eu optei por resolver é se o x é maior do que 3. Quando o x é maior do que 3, a minha expressão válida é a x menos 6. Eu posso trocar tudo isso por x menos 6. Então vai ficar x menos 6 é menor ou igual a 4 menos x. Quando eu resolvo essa equação, eu chego que o x é menor ou igual a 5. Porém, não é para qualquer valor de x menor do que 5 que essa expressão ela vai ser válida. Por quê? Porque essa expressão que a gente chegou aqui, ela só é válida a partir do 3. Então, eu posso dizer que a primeira parte da solução que eu cheguei é como o x tem que ser maior do que 3, e eu cheguei que o x tem que ser menor do que 5, no final das contas, eu posso dizer que a primeira parte, que é para x maior do que 3, me dá como solução o intervalo de 3 a 5. Eu gosto de representar isso da seguinte maneira. Eu venho aqui e já coloco um destaque aqui no eixo, dizendo que de 3 fechado, até 5 fechado, é parte da minha solução. Então perceba que eu estou querendo dizer assim, nesse intervalo acima de 3, a solução ela vai de 3, inclusive, até 5. Na segunda situação, eu vou avaliar aqui no meio, entre 0 e 3. Entre 0 e 3, a minha expressão ela é a menos 3x mais 6. Eu posso trocar tudo isso por menos 3x mais 6. Então eu vou trocar tudo isso por menos 3x mais 6 e vou resolver a equação. Eu cheguei que o x é maior ou igual a 1. Mas, de novo, não é para qualquer valor de x maior ou igual a 1. É de x maior ou igual a 1 até 3, porque essa expressão que a gente montou ela só é válida entre 0 e 3. Então, como o x tem que estar entre 0 e 3, e eu cheguei pela equação que o x tem que ser maior ou igual a 1, eu vou chegar que nesse intervalo, o que eu tenho de solução são os valores entre 1 e 3. De novo, eu gosto de representar fazendo esse complemento aqui. Então, agora eu coloquei aqui que de 1 até 3 me interessa como solução. Ele já vai juntar com a parte que estava lá, então eu já tenho um intervalo de 1 fechado até 5 como solução dessa inequação. A última análise que eu vou fazer são para os valores abaixo de 0. Abaixo de 0, eu posso trocar toda essa inequação, essa parte da inequação, por menos x mais 6. Quando eu coloco menos x mais 6 e tento resolver, eu chego numa expressão que é um absurdo, que é 6 é menor ou igual a 4. Se isso é um absurdo, significa que não existe valor de x nesse intervalo que satisfaça a inequação que eu estou querendo resolver. Se por acaso eu tivesse chegado aqui que 6 é maior ou igual a 4, que seria uma verdade absoluta para qualquer x, significaria que para todo valor de x abaixo de 0 a expressão seria válida. Tá? Com isso, o único intervalo que é a solução da minha equação é o intervalo fechado de 1 até 5.